Olá, alunos. Aqui é o professor Maicon Dimas. Vamos estar agora fazendo a resolução de alguns exercícios sobre o conteúdo de trigonometria no triângulo retângulo. Vamos então para a resolução dos exercícios. Número 1. Calcule o valor de x utilizando as ações trigonométricas adequadas. Letra A. Nós temos aqui um triângulo retângulo nesse ponto. E nosso objetivo é descobrir essa distância x. Então, a primeira coisa que a gente vai procurar é a hipotenusa, que é o maior lado. Mas se tiver dúvida, é só você ver a ponta do ângulo de 90, ele indica a hipotenusa. Então, 26 é a hipotenusa, vou anotar. E aqui nós está o nosso ângulo de referência. Quem é o cateto oposto? É o que está do outro lado do ângulo. Como vocês podem ver, não tem nenhum valor aqui. Então, eu não vou usar. Eu vou usar, então, o cateto adjacente, que é o que está do lado e está próximo do ângulo. Então, o x é o cateto adjacente. Então, vou colocar CA, cateto adjacente. Qual das razões trigonométricas a gente usa usando hipotenusa e cateto adjacente? Então, vocês podem ver aqui que é o cosseno, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, vai ficar, cosseno. Copia a fórmula primeiro, cosseno de alfa, que é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Vou colocar o ângulo de referência, então cosseno de 30 graus, que é o ângulo. Quem é o cateto adjacente? Eu tinha anotado, x. E quem é a hipotenusa? 26. Vou calcular o cosseno de 30, eu vou só olhar na tabela trigonométrica, na tabela de ângulos notáveis, cosseno de 30 graus. Qual é o cosseno de 30 graus? Então, vocês podem observar aqui que cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, só substituir no lugar, então vai ficar raiz de 3 sobre 2, que é igual a raiz de 3 sobre 2, que é igual a x sobre 26. Virou uma regra de 3, então agora é só multiplicar cruzado. Começar pela diagonal que tem a variável x, então 2x 2x igual 26 vezes raiz de 3, 26 raiz de 3, ok, isso é um número, e isso é um número com raiz, vocês podem só repetir, vocês não vão multiplicar, então vai ficar 26 vezes raiz de 3, 26 raiz de 3. E aqui agora a gente tem uma equação, esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é igual a 26 raiz de 3, dividido por 2. X é igual a 26 dividido por 2, 13. Então, é 13 raiz de 3. Aqui nossa unidade de medida era centímetro. Então, vamos colocar aqui, centímetros. Eu poderia deixar a resposta assim, seria uma resposta aceitável. Mas é bom a gente sempre calcular para ver que número que representa, né? Por exemplo, aqui no meio tem um vezes, então é 13 vezes o valor de uma raiz de 3. 13 vezes 1,73, que é o valor da raiz de 3. Vamos calcular aqui do lado. 1,73 vezes 13. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 7, 21. Coloca 1, sobe 2. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Próximo número que eu vou multiplicar. 1 vezes 3, 3. Toda vez que eu passo para o próximo número, tem que pular uma casa. Então, 1 vezes 3, 3. Vou colocar o 3 debaixo do 1. Tem que pular uma casa. 1 vezes 7, 7. E 1 vezes 1, 1. Vamos somar. Vai dar 9. 1 mais 3, 4. 7 com 5, 12. Sobe 1. E 1 mais 1, 2. Quantas casas após a vírgula? 2. 1, 2. Coloca a vírgula. Então, essa distância daqui até aqui equivale a 22,49 centímetros. É importante a gente substituir o valor da raiz para a gente saber que número que esse número representa que distância, né? Que comprimento. Vamos resolver então agora a letra B. Por exemplo, esse triângulo é retângulo nesse ponto, tem um ângulo de 90 graus aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer é procurar a hipotenusa, que é o maior lado. Seria esse. Se você tiver dúvida, é só ver aonde que a ponta do ângulo de 90 indica. Ela está indicando para cá, então realmente isso aqui é a hipotenusa. Só que não tem nada aqui, não tem nenhum valor. Então, eu não vou usar a hipotenusa.
Então, a gente não tem hipotenusa nesse triângulo. A gente não tem o valor da hipotenusa nesse triângulo, então a gente não vai usar. Vamos olhar o ângulo de referência. Quem está do outro lado é o cateto oposto. Então, eu vou chamar o x de cateto oposto. Vamos anotar aqui. Quem está junto do ângulo, próximo do ângulo 60, é o cateto adjacente. Então, a gente vai anotar CA. Então, qual das fórmulas, qual das razões trigonométricas a gente usa cateto oposto e cateto adjacente? Então, vocês podem olhar aqui que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, é ela que a gente vai usar. Copia a fórmula. Então, vai ficar. Então, teremos, então, tangente de alfa, que é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Coloco o ângulo de referência, aqui é 60 graus. Então, tangente de 60, que é igual. Quem que é o cateto oposto que a gente tinha anotado? Aqui, x. E o cateto adjacente, 6 raiz de 2. Eu vou lá na tabela de ângulos notáveis e vou substituir a tangente de 60. Qual é o valor da tangente de 60 graus? Então, aqui na tabela trigonométrica, na tabela de ângulos notáveis, raiz de 3. Então, tangente de 60 é raiz de 3. Então, vamos substituir. Então, ficará raiz de 3, que é igual a x sobre 6 raiz de 2. Virou uma regra de 3, vamos multiplicar cruzado. Quando aqui não aparece, vocês sabem que todo número tem um denominador 1 embaixo, quando não aparece. Então, vocês colocam e vamos multiplicar cruzado. Começar pela variável x. Então, 1 vezes x. E aqui a gente tem uma multiplicação. Como é que vocês vão multiplicar aqui? Eu falei para vocês que só podem multiplicar número inteiro com número inteiro, número com número com raiz. Então, eu vou multiplicar a raiz de 3 pela raiz de 2. A gente pode multiplicar, porque são duas raízes. Então, ó, raiz de 3 vezes raiz de 2. 2 vezes 3 é 6. Então, vai dar raiz de 6. Vamos colocar aqui logo, ó, raiz de 6. Só que esse 6 aqui vai multiplicar com quem? Ele é um número inteiro, não é uma raiz. Então, eu não posso multiplicar ele com a raiz. Então, número inteiro com número inteiro. Quem está aqui na frente que não aparece? Ó? Tem o número 1 aqui na frente que não aparece. Então, ó, 6, número inteiro, 1, número inteiro. 6 vezes 1, 6. Coloca aqui na frente. Então, a resposta é 6 raiz de 6. Como a unidade de medida aqui é centímetro, então centímetro. Aqui é uma resposta aceitável. Só que é importante a gente fazer o quê? Substituir o valor da raiz para saber que número é esse. Esse número representa que distância, que valor. Como geralmente as raízes que a gente é obrigado a decorar é a raiz de 2 e a raiz de 3. Né? Então, só para lembrar, raiz de 2 é aproximadamente 1,41 e a raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Como aqui é raiz de 6, a gente só pode verificar esse valor com a calculadora. Se caísse no vestibular, geralmente nos vestibulares eles cobram de vocês raiz de 2 ou raiz de 3. Isso é obrigação de vocês saberem. Mas se pedisse outra raiz que não fosse raiz de 2, raiz de 3, a questão fornece o valor. Tá? Vocês não são obrigados a saber todos os valores de todas as raízes. As mais importantes são raiz de 2 e raiz de 3. Por exemplo, a raiz de 6 na calculadora é 2,449 e infinito. Toda raiz, a maioria das raízes elas não dão exatas. Então, a raiz de 6 é um número infinito, é um número irracional, e então ele deu 2,449 e infinito. A gente vai usar duas casas decimais. Então, vamos colocar aqui. X é igual a 6 vezes 2,44. Então, x é igual. Quanto que vai dar, Então, vamos fazer a operação aqui do lado. Então, 2,44 vezes 6. 6 vezes 4, 24. Coloco 4, sobe 2. 6 vezes 4, 24. Mais 2, 26. Coloco 6, sobe 2. 2 vezes 6, 12. Com 2, 14.
Quantas casas após a vírgula? Aqui 2. Então, 1, 2, coloca vírgula. Então, a distância deu 14,64 centímetros. Então, a distância daqui, né? A distância daqui até aqui deu 14,64 centímetros. Letra C. Letra C. Esse triângulo é retângulo nesse ponto. E o nosso objetivo é descobrir essa distância. Vamos primeiro procurar a hipotenusa. O maior lado é a hipotenusa, então seria justamente esse valor, seria a hipotenusa. Se tiver dúvida, a ponta do ângulo de 90 indica a hipotenusa. Então, realmente, o x é a hipotenusa. Anota. Vamos olhar o ângulo de referência. Ângulo de referência 45. Quem está do outro lado é o oposto. Então, isso aqui é cateto oposto. Então, 12 é cateto oposto. Vamos anotar. Quem está do lado dele é o adjacente. Só que aqui não tem nada, não tem nenhum valor. Então, a gente não vai usar. Qual das razões trigonométricas a gente usa cateto oposto e hipotenusa? Então, seno. Então, a gente vai usar o seno. Então, anota, copia a fórmula. Então, ficará, então, seno de alfa, que é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Coloco o ângulo de referência, aqui é 45 graus. Então, seno de 45 graus é igual... Quem é o cateto oposto? 12. E quem é a hipotenusa? X, que é o objetivo. Qual é o seno de 45 lá na tabela de ângulos notáveis? Então, aqui nós temos nossa tabela. Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar, então... Então, ficará raiz de 2 sobre 2, que é igual a 12 sobre x. Aqui a gente virou uma regra de 3, a gente vai multiplicar cruzado. Começar pela diagonal que tem um x. Então, vai ficar raiz de 2 vezes x ou x vezes raiz de 2. Vamos colocar o número primeiro. Raiz de 2 vezes x, não tem como multiplicar, é só repetir. Raiz de 2x igual 2 vezes 12, 24. Aqui nós temos uma equação. Essa raiz de 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim. X é igual a 24 dividido. Essa raiz de 2 estava multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, dividido por raiz de 2. O que aconteceu? A raiz ficou na parte de baixo. Toda vez que a raiz ficar na parte de baixo, a gente não pode deixar. Não tem como eu dividir. Então, a gente vai ter que usar um processo que chama racionalização. Como é que a gente vai fazer isso? Pegar a raiz, que fica aí embaixo, e multiplicar em cima e embaixo. Dessa forma. Pegar a raiz, que está embaixo, multiplicar em cima e embaixo. Porque se a gente faz isso, a gente consegue eliminar a raiz que está embaixo. Olha como. X é igual. Como é que eu vou multiplicar? Reto ou cruzado? Isso, reto. Por quê? Cruzado é quando tem um igual no meio. Né? Aqui não é uma regra de 3, aqui é uma multiplicação de fração. Aqui é uma regra de 3. Então, aqui a gente vai multiplicar reto, numerador com numerador, denominador com denominador. 24 vezes raiz de 2. 24 raiz de 2, porque não tem como multiplicar. Isso é um número inteiro, isso é uma raiz, não se multiplica, só repete. Agora, uma raiz e uma raiz tem como multiplicar. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, porque 2 vezes 2 é 4. Mas qual é o valor dessa raiz? Essa raiz dá exata. Qual é o valor da raiz de 4? Que número que multiplica 2 vezes que dá 4? 2. Então, a raiz de 4 é 2. Tá vendo que a gente conseguiu fazer a raiz sumir da parte de baixo? Quando a gente faz esse processo de racionalização, a gente consegue eliminar a raiz de baixo. Ela pode ficar em cima, mas embaixo não. Então, agora dá para a gente dividir. 24 dividido por 2, 12. Então, nossa resposta, a gente repete a raiz, 12 raiz de 2. A unidade de medida aqui era centímetro, então 12 raiz de 2 centímetros. Então, essa é uma resposta aceitável. Mas é bom a gente sempre substituir o valor da raiz para saber que número que é esse, né? Que distância é essa. Qual é o valor de uma raiz de 2? Então, vai ficar, então, x, que é igual a 12, vezes 1,41, que é o valor da raiz de 2. Então, vamos multiplicar aqui, ó.
Então, vai ficar 1,41 vezes 12. Coloca o número com vírgula primeiro para facilitar. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. Pula uma casa, porque eu passei para o próximo número. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Somou. Então, 2. 8 com 1, 9. Aqui, 6. E aqui repete 1. Quantas casas depois da vírgula? 2. Então, deu x igual, nosso x, então, ficou igual a 16,92 centímetros. Essa é a distância. Vamos agora fazer o exercício de forma aplicada. Vocês estão vendo que esse exercício ele não tem nenhum desenho. Então, nesses casos, vocês têm que desenhar para entender melhor o exercício. Vamos lá, então. Um avião decola em uma trajetória retilínea, ou seja, reta, né? Formando com o solo um ângulo de 30 graus. Então, se vocês puderem imaginar um avião fazendo a decolagem, vamos supor que aqui está o solo, né? E se o avião fizer a decolagem, ele começa a decolar e faz esse movimento. Então, eu consigo imaginar aqui, ó, essa linha é imaginária, né? Eu consigo visualizar que o avião pegou essa trajetória. Né? Vamos tentar desenhar aqui um avião. Claro que não vai ficar... É só para a gente saber do que a gente está falando. Tá? Então, o avião pegou essa trajetória. Vamos continuar lendo. Ó. Formou um ângulo de 30 graus. Mas de 30 graus onde? Com o solo. Então, ó, um avião decola em uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Então, a gente pode observar aqui, ó, que isso aqui é a altura do avião. Né? A altura do avião, a altura é sempre reta. Então, como eu sei que a altura é sempre reta, tudo que é reto tem um ângulo de 90 graus. Então, a gente acabou de formar o triângulo retângulo. Aqui é 90, porque aqui temos uma altura, que é a altura do avião, e aqui nós temos a trajetória de decolagem do avião. Nós temos dois ângulos que poderiam ser formados. Poderiam ser formado um ângulo aqui e um ângulo aqui, fora o 90 graus, é claro, que é o ângulo que indica que isso aqui é a altura, porque está reto. Mas ele teria mais dois ângulos, né? Por que a gente não vai usar esse? Porque se eu fosse usar esse ângulo, seria assim, ó. Formando o ângulo com a trajetória do avião e a altura. Mas ele não falou isso, ele falou formando o ângulo com o solo, né? A trajetória e o solo. Então, a trajetória e o solo, 30 graus. Então, eu sei que o ângulo está embaixo e não em cima. Tomar cuidado que se você colocar o ângulo no lugar errado, vai ficar todo errado o cálculo. Aí a pergunta, qual terá sido a distância percorrida pelo avião ao atingir 2.400 metros de altura? Então, isso aqui é a altura, ele forneceu a altura. Então, a altura é aqui. Então, ele está a 2.400 metros de altura. E a pergunta, qual terá sido a distância percorrida? Aí muitas pessoas colocam colocam o X aqui embaixo. Mas o avião, essa é a distância percorrida pelo avião? O avião percorre todo o seu trajeto no solo? Não. O avião, ele percorre esse trajeto. Então, o X ficaria aqui. Né? Então, esse é o nosso objetivo. Ó. O X é sempre o objetivo, é a pergunta da questão. Qual terá sido a distância percorrida pelo avião ao atingir 2.400 metros de altura, mantendo o ângulo de decolagem? Então, a gente tem aqui uma situação problema que eu consegui ler, interpretar e desenhar esse triângulo. Vocês têm que aprender a fazer isso, a pegar a questão e desenhar. Agora vai ficar fácil, né? Que é a mesma coisa que a gente já estava fazendo. Primeira coisa, procurar a hipotenusa. O maior lado seria esse. Se tiver dúvida, a ponta do ângulo indica a hipotenusa. Então, aqui nós temos a hipotenusa, que é o x, anota. Então, hipotenusa. Olha o ângulo de referência. Cateto oposto é o que está do outro lado. Então, ó, quem está do outro lado? 2.400. Então, isso é cateto oposto. Então, a gente vai anotar. Cateto oposto. Quem está do lado e está próximo é o adjacente, só que aqui não tem nada. Então, eu não vou usar cateto adjacente. Qual das razões a gente usa cateto oposto e hipotenusa? Então, vocês podem ver que cateto oposto
e hipotenusa é seno de novo, né? Então, a gente vai copiar a fórmula. Então, vai ficar seno de alfa, que é igual a cateto oposto, sobre hipotenusa. Coloco o ângulo de referência. Quem é o seno? Qual é o ângulo de referência? 30. Então, seno de 30, que é igual. Quem é o cateto oposto? Eu já tinha notado. 2.400 sobre hipotenusa x, que é o nosso objetivo. Qual é o seno de 30 na tabela de ângulos notáveis? Então, vocês podem observar que seno de 30 graus, seno de 30 é 1 sobre 2. Então, a gente vai substituir. Então, seno de 30 é 1 sobre 2. E aqui a gente repete, 2.400 sobre x. Agora é só multiplicar cruzado. 1 vezes x, x. E 2 vezes 2.400, 4.800 metros. A unidade de medida aqui era metros, então aqui metros. Então, a distância que o avião percorreu, 4.800 metros. Isso aqui equivale, por exemplo, eu poderia transformar isso aqui para quilômetros. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, 4.800 metros são 4,8 quilômetros. Posso colocar nas duas formas, né? Vamos responder então agora ao número 3. Essa situação, o problema também, ela não está desenhada, então a gente vai ter que ler, interpretar e desenhar o triângulo. Um arame de 18 metros de comprimento é esticado do nível do solo ao topo de um poste vertical. Então, tudo que está aqui, ó, nessa frase, a gente tem que tentar desenhar. Então, a gente tem um poste vertical. Vamos tentar desenhar, então, aqui um poste. Então, esse poste, né, tá aqui. Vamos colocar um solo, né, que ele não está flutuando. Então, a gente tem um arame, né, um arame de 18 metros de comprimento que é esticado do nível do solo até o topo do poste. Então, a gente sabe que o fio está aqui. Certo? Então, ele tem 18 metros de comprimento, a gente já sabe qual é o comprimento do arame, né? Então, esse aqui é o arame, que tem 18 metros, e ele está esticado do solo até o topo do poste. Continuando, sabendo que o ângulo formado pelo arame com o solo é 45 graus. Então, tomar cuidado. Por que eu sei que aqui tem um ângulo de 90 graus? Porque o poste está reto, né? Tudo que é reto tem ângulo de 90 graus. Então, o poste está reto, então tem ângulo de 90. Nós temos mais dois ângulos, né? Tem esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. 45 graus estaria onde? Aqui ou aqui? Né? Ele falou, foi bem claro, formando um ângulo 45 do arame com solo. Então, se eu tivesse falado arame e poste, seria aqui. Mas ele falou arame e solo, então aqui embaixo. Então, 45 graus. Falta o quê? O nosso objetivo. Calcule a altura do poste. Então, calcule a altura do poste. Então, x. Vamos anotar as nossas informações e calcular. Vamos lá, então. A hipotenusa é o maior lado, seria esse. Mas se tiver dúvida, a ponta do ângulo indica a hipotenusa. Então, aqui nós temos a hipotenusa. Anota. Nosso ângulo de referência está aqui. Quem é que está do outro lado é o oposto. Então, cateto oposto está aqui. É o x. Então, o x é cateto oposto. Quem está do lado próximo é o cateto adjacente. Não tem cateto adjacente aqui. Não tem nenhum valor. Então, não vou colocar. Não vou usar. Qual das razões que a gente usa cateto oposto e hipotenusa? A gente acabou de fazer uma questão semelhante. Então, a gente vai usar o seno de novo. Então, vai ficar, então, seno de alfa, copia a fórmula, cateto oposto sobre hipotenusa. Coloco o ângulo de referência, então é seno de 45 graus,
que é igual. Quem é o cateto oposto que eu anotei aquela hora? X. E a hipotenusa, 18. Substituindo a ordem que pede. Qual é o seno de 45 graus na tabela de ângulos notáveis? Então, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45, e aqui repete x sobre 18. Virou uma regra de 3, multiplica cruzado. Começar pela diagonal do x, 2 vezes x, 2x. Aqui é um número inteiro, aqui é um número com raiz, não multiplica, é só repetir. 18 vezes raiz de 2, 18 raiz de 2. Virou uma equação, esse 2 está multiplicando, passa dividindo. 18 raiz de 2 dividido por 2. 18 dividido por 2, 9. Então, nossa resposta é 9 raiz de 2. A unidade de medida aqui é metro, então, metros. Aqui seria uma resposta aceitável. Mas a gente tem que substituir o valor da raiz para saber que valor é esse, né? Então, por exemplo, vou fazer aqui no canto. Aqui tem um vezes no meio, né? Então, vai ficar 1,41, que é o valor da raiz de 2, vezes 9. Então, 9 vezes 1, 9. 9 vezes 4, ou 4 vezes 9, 36. Coloco 6, sobe 3. 9 vezes 1, 9, mais 3, 12. Então, fazendo a multiplicação de 9 vezes raiz de 2 é 1,41. Então, nós teremos aqui 1,41 vezes 9, 12,69. Então, a distância, o comprimento do poste, né, é de 12 metros e 69 centímetros. Espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.